Eu diria que o indício principal, quando eu bati o olho numa certidão positiva que me marcou pela injustiça do que eu estava vendo, que eu vou resumir, há indícios muito claros de que a opinião política foi usada como critério de encarceramento no Brasil. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. Sobre a nossa via sacra procurando onde publicar, tá? O que a gente pode dizer? Geralmente não é culpa do jornalista ou do editor ou até do dono do jornal. Geralmente a culpa é do jurídico. E talvez também dos tomadores de decisão por ouvirem demais o jurídico, porque os jurídicos... Responsabilidade é indelegável, né? Por causa da insegurança jurídica, em parte causada pelo Alexandre de Moraes, o que os jurídicos estão fazendo nos grandes jornais é não, 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 não. Né? E eu sei um pouco disso por ter passado num grande jornal. Então, muitas vezes, os jurídicos sempre vão apostar na cautela, porque esse é o trabalho deles. Mas eu fico me pensando, nos anos 90, eu lembro de uma capa da Isto É que me marcou, ficou na minha memória. Eu nem imaginava que eu ia ser jornalista um dia, que era o PC Farias ensanguentado na capa da Isto É. Então, imagina se tivesse esses jurídicos do mesmo jeito na época, né? Vai ver, tinha, mas aí o editor da Isto É, o editor-chefe, disse, tá, o fulano aqui, o doutor fulano, nosso advogado, tá dizendo não, mas a gente vai em frente mesmo assim. Então, está faltando um pouco mais de ousadia, talvez, nesses editores-chefe aí, e de correr riscos, né? Então, dá para ver que acaba criando um ambiente de mídia em que os jornalistas independentes, como é o Michael Schellenberg, né? Fazem coisas mais corajosas do que os estabelecidos, os tradicionais. Você vê, eu trabalhava numa emissora que, por conta de medo jurídico, demitiu todos os comentaristas conservadores. Esse é o estado do Brasil. E nesse sentido, eu pergunto a vocês, quem, para sermos justos aqui, qual de todas essa reportagem que eu concordo com vocês é a mais importante até agora, de 2025, quem foi o veículo brasileiro de mídia mainstream, de mídia tradicional, que deu atenção a esses fatos? Algum deu? CNN. Perfeito. Inicialmente foi a CNN, tá? Mas já há outros veículos. Temos claramente a repercussão na Gazeta do Povo, na Revista Oeste, né? Fizeram boas matérias sobre a nossa divulgação e não posso falar muito mais, né? Até porque eles estão produzindo materiais aí exclusivos sobre o tema. E que há outros veículos também de imprensa trabalhando. Então, em parte, CNN, eu até passo aqui. Oeste e Gazeta do Povo. Isso, inicialmente, Poder 360 também publicou um artigo, mas eu vou fazer uma meia-culpa aqui, tá, pela minha declaração, até porque é um material complicado. Então, quando você publica um material desse, por mais que a gente tenha não vou dizer renome, mas a gente tenha já um nome inscrito nos anais do jornalismo investigativo brasileiro, então as pessoas conhecem meu trabalho já, é realmente algo delicadíssimo e que o veículo precisa estudar a fundo, tanto a possibilidade de publicar, quanto até mesmo a veracidade. Então há outros veículos aí trabalhando em materiais inéditos aí sobre isso e não posso garantir que eles vão publicar, porque são outros veículos, tá? Mas parece que o Metrópolis publicou alguma coisa também, né? Não vi no Metrópolis. Eu vi o Sam Puncher repercutindo nas redes dele. Alguns jornalistas do Metrópolis. O Metrópolis, como veículo, não falou sobre o assunto. E eu até gostaria de acrescentar uma questão muito importante, porque para um veículo... eu sei que a sua audiência é inteligente, mas digamos que eles fossem burros. Quase todo. Apenas... Imagina que eles fossem burros e lessem só a Folha de São Paulo ou só o Estadão. Se eles fizessem isso, eles estariam desinformados. Eles não saberiam o que está acontecendo. Então, ontem teve toda uma movimentação no Congresso, isso foi televisionado, a Rede Globo falou, fizeram várias reportagens sobre isso, sobre o que está acontecendo, só que eles não contaram. A Rede Globo também não contou. Por que eles estão fazendo isso? Por quê? O que eles tinham segurando na mão deles e distribuíram
Eu publiquei agora recentemente no X, eu vi que o Eli Vieira publicou no Instagram, antes de mim até, mas publicou uma foto, todos os parlamentares da oposição convocaram uma coletiva de imprensa dizendo sobre o pacote da paz, inclusive o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, a anistia para os presos do 8 de janeiro, e na mão deles estava lá nosso relatório, impresso, eles entregaram para toda a imprensa. Então não tem como dizer que não sabemos. Não vimos, que relatório que é esse? Não estou sabendo. Então assim, se você acompanha só a mídia mainstream, tradicional, você está desinformado, eles estão enganando. O que você está dizendo é que a mídia escondeu de forma dolosa uma reportagem importante do público. Mas eu quero voltar nesse assunto. Eu digo isso porque eu tenho uma boa relação com o Glenn Greenwald, que é mais ou menos pública, e uma vez conversando pessoalmente com ele me disse que nunca, e já disse isso publicamente, então não cometo nenhuma inconfidência aqui, ele que é o homem que revelou a CIA e a NSA, escândalo gigantesco do Edward Snowden, várias reportagens, própria a Vaza Jato, o Glenn Greenwald me disse que nunca sentiu tanto medo ao divulgar uma reportagem quanto sentiu medo em divulgar a Vazatoga número 1. Então eu pergunto a vocês, Eli, David, principalmente vocês dois que estão no Brasil, o Michael está aqui comigo nos Estados Unidos, fica um pouquinho mais protegido, mas vocês não sentiram medo de revelar esses novos fatos da nova fase da Vazatoga? Bom, eu senti, inicialmente, eu fiquei com muito medo, por isso que eu refleti bastante, e até pedi orações, né, e as pessoas já estavam lá, é a Vazatoga, pra gente, olhem por mim, estou decidindo e tal. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Tal. E obrigado pelas orações, elas me ajudaram a acalmar o meu coração, então senti muito medo mesmo. Mas eu comecei a refletir muito, gente. Pensei em todos os cenários possíveis, né? Vocês devem ter assistido o filme dos Vingadores, né? Que o Doutor Estranho faz essa análise futurística, né? Então analisou milhões de resultados e só tinha uma oportunidade que ele vencia. Então eu comecei a analisar os cenários e eu percebi que o melhor cenário era publicar a matéria. Precisamos publicar isso. Não tem como não publicar. Por uma questão de integridade jornalística e honestidade intelectual, mas também de humanidade. Porque pessoas foram presas sem ter feito nada, inocentes, idosos, pessoas doentes, pessoas carentes, moradores de rua. Não tem como eu, como jornalista, me calar. Eu não poderia fazer isso. Por mais que aconteça alguma coisa comigo, não espero que aconteça, mas por mais que acontecesse, eu precisava publicar. Então, inicialmente, eu refleti e percebi que eu poderia publicar talvez com um pseudônimo internacionalmente, então publicar com o Marco Schellenberger como pseudônimo. O Michael é um cara super generoso e super aberto, ele falou, a gente pode fazer isso, porque em regimes ditatoriais clássicos, isso é comum entre os jornalistas, ter que se esconderem para não sofrerem represálias, e talvez a gente estamos chegando nesse ponto, mas por um outro lado eu percebi que para eu ficar mais seguro, que eles saberiam que fui eu. Eles saberiam, porque quem que é o jornalista investigativo brasileiro que trabalhou com o Michael Schellenberger? Eli Vieira, David Agape. Então obviamente eles saberiam que fui eu, e eu estaria mais vulnerável se eu me escondesse. Então eu aparecendo, mostrando meu rosto, vocês sabendo quem eu sou, caso acontecesse algo, eu estaria mais protegido, eles evitariam de cometer qualquer ação contra mim. Então, não foi, eu falo né, que a gente é doido, mas não foi uma loucura, não foi um ato impensado, foi um ato calculado. Quando a gente fala de coragem não é se jogar de uma ponte. Coragem é você analisar o cenário e fazer a escolha mais lógica possível, mais segura possível, mas que você também possa atuar sem, vamos dizer, sem medo. Medo a gente tem, mas atuar com segurança, sabendo que é o melhor cenário possível. É o que a gente tem feito. Quer falar alguma coisa, Eli? Perfeito.
já que você perguntou da nossa reação particular e como a gente se sentiu, um pouco preocupado a gente fica, mas o que tinham para desenterrar na tentativa de me intimidar já fizeram no Twitter Files Brasil. Não sobrou nada. É verdade. E o que desenterraram saiu pela culatra, que foi algo relacionado à minha carreira acadêmica aí. E eu provei para os... primeiro que tentaram desenterrar um processo administrativo, depois que passou 8 anos. Né? A gente sabe que com 5 anos já expira. Né? Não dá para fazer nada depois de 5 anos. Prescreve. E aí eu escrevi um relatóriozinho que ninguém nunca viu, exceto o meu editor na Gazeta do Povo, e que saiu pela culatra porque eu provei que eles estavam errados, não eu. Foi uma questão aí da minha pós-graduação. Então, e outra que eu venho de uma família muito unida, até apesar de discordâncias políticas, é meio que metade Lula, metade Bolsonaro nas últimas eleições. Continuamos juntos, é interessante a gente negociar o que diz uns com os outros, né? Eu sou o mais isentão da família. Eu aprendi que entre a minha, sei lá, vontade de estar livre e continuar caminhando no parque e pessoas sofrendo, presas injustamente, eu tenho que priorizar as últimas, né? Eu reajo a crises meio que com humor, então eu estava dizendo para o meu companheiro que, bem, se eu passar um tempo na prisão, eu tenho muitos livros aqui, desses que estão aqui atrás, que eu tenho que ler ainda. Tem um aqui, inclusive, está em holandês, esse aqui eu comprei faz tempo, esse amarelo aqui, é uma biografia de um cientista holandês, o Hugo de Vries. Então, eu estou aprendendo holandês no Duolingo e seria bom ter esse tempo livre. Deixa eu apertar um pouco o passo da nossa entrevista, que eu quero aproveitar o máximo de tempo aqui do programa, porque a gente tem muita coisa para tratar ainda. Eu queria que vocês me explicassem de forma resumida, em 2 minutos, o que é o cerne das descobertas de vocês na Vaza Toga 2, os arquivos do 8 de janeiro. Quer começar, Eli? Eu começo. Eu diria que o indício principal, quando eu bati o olho numa certidão positiva que me marcou pela injustiça do que eu estava vendo, e que eu vou resumir, há indícios muito claros de que a opinião política foi usada como critério de encarceramento no Brasil. Isso é um absurdo, né? Isso é muito até raro de acontecer nos grandes absurdos que a gente vê no mundo, em governos em geral, no Ocidente especialmente. E há um retrocesso, porque esse tipo de decisão baseada em puro capricho de um mandatário, seja lá que cargo ele tem, é um retrocesso para antes de 1215, que foi na Magna Carta que foi estabelecido que é a lei que manda, e não os caprichos subjetivos de uma autoridade. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo do Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.